Olá, eu sou a Liz, bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos estudar plano cartesiano. Afinal, o que é o plano cartesiano? É um plano composto por duas retas numéricas perpendiculares, utilizado para marcar localizações. Então, nós temos um plano formado por duas retas que fazem entre si 90 graus, certo? Estas duas retas perpendiculares são chamadas de eixos e possuem um único ponto em comum, denominado origem. Então, nós temos a reta numérica x e a reta numérica y, perpendiculares entre si. O eixo na posição horizontal, ou seja, o eixo x, é denominado eixo das abscissas, em geral indicado por OX, O de origem. O eixo na posição vertical, ou seja, o eixo y, é denominado eixo das ordenadas, em geral indicado por OY. Podemos observar, analisando o plano, que o ponto O corresponde a zero e é chamado de origem do sistema. Os eixos OX e OY dividem o plano em 4 regiões denominadas quadrantes. Então, nós temos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Observe que, no eixo x, à direita do zero, nós temos os números positivos e à esquerda do zero, os números negativos. Observando o eixo y, nós temos acima do zero números positivos e abaixo do zero, números negativos. Então, nós concluímos que, no primeiro quadrante, o x é positivo e o y também é positivo. No segundo quadrante, o x é negativo porque está à esquerda do zero, e o y é positivo porque está acima do zero. No terceiro quadrante, o x é negativo porque está à esquerda do zero, e o y também é negativo porque está abaixo do zero. No quarto quadrante, o x é maior do que zero porque está à direita do zero, e o y é menor do que zero porque está abaixo do zero, certo? Para determinar a localização de um ponto no sistema de eixos, devemos nos imaginar andando sobre os eixos a partir da origem, primeiro horizontalmente e depois verticalmente. Por exemplo, atingimos o ponto A caminhando 3 unidades para a direita no eixo x e 2 unidades para cima, tendo como referência o eixo y, a partir do ponto O. Então, o ponto A pode ser representado por suas coordenadas 3 e 2, ou também denominado par ordenado. Nós temos, então, a localização do ponto A, que é o 3, porque nós temos como referência primeiro o eixo x, e o 2 como referência no eixo y. No par ordenado, o primeiro número indica a abscissa, o eixo x, e o segundo número indica a ordenada, que está no eixo y. Exemplos.
Determine as coordenadas dos pontos B, C, D, E, F e G. Bom, vamos ao ponto B. O ponto B tem as seguintes coordenadas: -2 no eixo x e -3 no eixo y. O ponto C. O ponto C tem o seguinte par ordenado: a abscissa que está no eixo x, 4, e a ordenada -4 no eixo y. Então, as coordenadas do ponto C são 4 e -4. Coordenadas do ponto D. No ponto D, nós temos a abscissa 3 no eixo x e a ordenada 5 no eixo y. Então, o par ordenado que representa o ponto D é 3 e 5. No ponto E, nós temos -4 como abscissa. Com relação à ordenada, o ponto E não está nem acima nem abaixo do zero, o que quer dizer que ele tem ordenada 0. Então, as coordenadas do ponto E são -4 no eixo x e 0 no eixo y. Então, quando um ponto está localizado em cima do eixo x, quer dizer que a ordenada, ou seja, a referência no eixo y é 0, ok? Vamos para o ponto F. O ponto F está localizado em cima do eixo y. Então, a abscissa é 0 e a ordenada, que é a sua representação no eixo y, é o 3. Então, o ponto F tem abscissa 0 e ordenada 3. Da mesma forma, quando um ponto está localizado no eixo y, quer dizer que a abscissa é 0, ok? Ponto G. O ponto G está localizado na origem, o que quer dizer que ele tem como par ordenado 0 e 0, certo? E aí, você aprendeu sobre o plano cartesiano? Caso tenha alguma sugestão de tema para a aula, deixe aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e até a próxima aula!